Eu vinha caminhando, né, para cá, né, com meu ônibus lá em Oliveira. Para quem não me conhece, eu sou Renilda, esposa do Geraldo Legendário. Hoje ele está na equipe do Legendário. E eu sou mãe de duas mulheres maravilhosas, né, 3 agora, porque uma foi adotada. E nós adotamos uma há 1 ano e meio. Ela é casada, tem um filho de 8 anos. E nós servimos a esse Deus maravilhoso e poderoso, né? Portanto, sinto-me em casa porque somos irmãos, né? E louvado e exaltado seja o nome de Jesus pelo dia de hoje, por todas as obras que Ele já tem feito. E hoje eu vou comentar um pouquinho, né? Levar cada uma a caminhar um pouquinho sobre cura da alma, né? Essa cura que todos almejam, mas que muitas vezes está distante de nós, né? E vindo no ônibus para cá, eu falei com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou com muita dúvida quanto à introdução. Como eu vou iniciar? Ele falou comigo assim: pega um papel e escreva. E eu peguei o celular e comecei a escrever. Falei: Espírito Santo, como que eu vou fazer? O Senhor está me dando tantas coisas, depois dele me dar uma lista, né? Ele falou comigo assim: não quero que nenhuma palavra se perca. Então, como não posso perder nenhuma palavra, eu sou imperfeita, o nosso Deus é um Deus perfeito. Eu gostaria que todos estivessem fechando os olhos, porque eu vou ler o que o Espírito Santo tem para nós. Amém. Vamos? Então, vamos fazer não como uma oração, mas eu gostaria que cada um pudesse fechar os olhos para ouvir, e eu vou estar lendo o que o Espírito trouxe para nós. Vamos descortinar as nossas almas, vamos passear pelos quartos escuros da impiedade, trazer luz aos lugares que estão em trevas. Jesus vai caminhar sobre suas feridas, pois Ele quem levou as suas dores e as suas enfermidades. O pecado é morte, é separação, mas Jesus é direção, é vida, é cura. Jesus disse: eu sou o caminho, a ressurreição e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele vai entrar onde a porta estiver aberta, porque para curar, Ele vai te perguntar: a sua porta está aberta? Posso entrar em sua casa? Posso caminhar pela sua mente? O médico dos médicos está hoje aqui. Ele quer fazer uma cirurgia. Ela está para ser feita. Já está preparado todo o material. Mas você precisa dar a última palavra. Você está disposto e disponível para correr esse risco? Ele vai mexer nas suas estruturas. Coisas vão ser retiradas. O passado vai ser revirado. Estou esperando uma resposta. O que você responde para o Senhor? Ele quer falar com você. Ele quer revirar o seu passado. Mas isso vai depender de você. Para curar as feridas, às vezes vão sentir dores. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Aquele que diz sim para o Senhor, vem comigo. Vamos dar início a essa cura da alma. Amém. Em nome de Jesus. Lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A partir dos anos 60, houve um crescente retrocesso na sociedade, produzindo uma nova geração com inversão e aversão de valores bíblicos. A igreja tem enfrentado o pior tipo de perseguição espiritual. A real situação da igreja é um reflexo do que vem acontecendo na família, pois a família é a célula da sociedade que tem resultado num gigantesco câncer social. A gente diz aqui que a partir dos anos 60, mas nós sabemos que isso começou lá no Éden, quando Adão desobedece a Deus e há uma queda do homem. O homem comete o pecado, a desobediência iniciou lá. E desobediência é pecado. E o Senhor baniu Adão daquele lugar. Mas antes disso, o Senhor passou, como ele fazia sempre, na viração do dia, ele percorreu o jardim e foi falar com Adão. Como Adão estava escondido, porque se sentia envergonhado, o Senhor falou com Adão: o que aconteceu, Adão? Como você se sente envergonhado? Como você percebeu que estava nu? Porque Adão falou: Senhor, eu senti que eu estava nu e eu me escondi. Né? O pecado gera vergonha, o pecado gera tristeza, o pecado nos incomoda e muitas vezes nós escondemos por causa do pecado. E ele traz insegurança e tantas outras coisas. E a gente sabe que a partir dali, quando Adão é banido do paraíso, Adão traz para nós, para toda a geração, de toda a humanidade, essa situação, esse problema. Ele traz consigo o pecado, a insegurança, a dor, né? Essa enfermidade que Adão adquiriu lá, ele traz isso para toda a humanidade. Com isso, o desaparecimento da família começou com a descriminalização do adultério e a famosa cultura de divórcio sem culpa. Homens hoje e mulheres não desejam mais estar casados. Eles preferem se juntar, porque aí não tem compromisso. Com isso, a família está sendo banida. E com essa situação de divórcio sem culpa, por quê? Um põe a culpa no outro. Eu me separei por quanto tempo? Ele se separou, aí ele vai perguntar para ele: não, eu me separei, a culpa não foi minha. Por isso, o divórcio sem culpa, seguida pela cultura do não casamento. Ninguém quer se casar hoje mais, querem morar junto, porque sem compromisso, sem uma aliança, é muito mais fácil. E o que acontece? Com isso vem os heterossexuais não querem mais ficar casados, mas o homem homossexual, ele está lutando para poder se casar e poder querer esses valores invertidos que era de um casamento, de um casal. Hoje junta-se dois homens ou duas mulheres e querem viver um casamento. Então os valores foram invertidos, a cultura está totalmente diferente daquilo que foi criado para ser, e com isso vem as dificuldades que todos nós sofremos. São adolescentes grávidas, pais precoces, reduzindo o ciclo de geração a, em média, 15 anos de idade, impulsionou a indústria do aborto. Crianças têm sido desprotegidas e crianças têm sido mortas pelas pessoas que mais deveriam protegê-las e amá-las.
É difícil avaliar a soma de injustiça que tem espiritualmente acumulado com tanto derramamento de sangue. Por causa de tudo, dessa destruição da família, desse descontrole da família, as adolescentes engravidaram muito cedo porque elas não têm mais um porto seguro. Elas não têm mais um pai, uma mãe unido para que elas possam sentar, porque hoje também ninguém tem tempo para ninguém. Ninguém senta para ouvir o filho falar. O filho chega da escola, muitas vezes, com problema. A mãe olha nos olhos e fala: filho, depois a gente vê isso. Ô mãe, queria falar não, depois a gente vê, eu estou aqui no celular, estou aqui conversando, depois você dá um tempo. E depois, esse depois não existe mais. Porque quando você procura o filho para conversar com ele, ele não quer mais falar com você. Ele precisava naquela hora. A filha precisava naquela hora de uma atenção. E não teve essa atenção quando mais precisava. E com isso, essa indústria do aborto, porque elas vão engravidando muito cedo, porque não tem mais um porto seguro, não tem mais um equilíbrio de um casamento, de um pai, de uma mãe. Elas engravidam, mas elas não querem assumir essa gravidez. São apenas adolescentes, com uma mente precisando de um suporte, não tem. Procuram, mas não encontram. E o que acontece? Elas engravidam, depois dessa gravidez vem o desconforto, pais que não vão dar o apoio que ela precisa. Ó, o problema é seu, eu sei te falei. Você quis engravidar, você se vira. O adolescente não vai se virar. Um rapaz que é pai aos 15 anos, ele não tem estrutura para se virar. Ele ainda não é nem um homem formado para falar assim: eu tenho um trabalho, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma condição de criar esse filho. Então as meninas são abandonadas. Com esse abandono vem tantas outras consequências. Elas procuram clínicas que fazem aborto, muitas vezes clandestino. Quando elas não perdem a vida, elas levam essas crianças a serem assassinadas. E com isso, gente, a gente sabe que esse derramamento de sangue traz consequências gravíssimas. E cada dia mais a gente tem visto isso. Cada dia isso tem crescido mais e tem se tornado natural. É triste saber que o pecado para nós hoje é natural. É muito difícil para nós aceitarmos essa situação. Com tudo isso, pessoas, nós temos aqui, a partir daí, pessoas com distúrbio depressivo, perda de vínculo, abuso e violência, mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis e famílias miseráveis. Esta tem sido a nossa sociedade. A colheita. Atualmente, uma grande colheita está sendo feita. Muitas pessoas têm aderido ao Evangelho. Nós precisamos nos ajustar para agirmos com esta arena de desafios. Caso contrário, os frutos se perderão. Que adianta as igrejas abertas, chegando tanta gente ferida, machucada, cansada, sobrecarregada, que se nós formos ver o que essas pessoas, quando elas chegam, elas gostariam que ali na entrada da igreja tivesse várias macas para que elas fossem recebidas. Porque logo após o que vai acontecer, elas vão querer ir para a UTI da alma. Porque, gente, é desse jeito que as pessoas estão chegando às igrejas. É desse jeito que nós estamos recebendo até nas nossas casas. Muitas vezes, irmãs nossas nos procuram com essa situação, precisando de ir para uma UTI. Mas o que nós estamos encontrando, ninguém preparado para nos cuidar.
Muitos estão chegando nas igrejas e estão se perdendo. Nós precisamos aspirar a uma abordagem eficiente e inteligente, que visa desmistificar a área da libertação, curando e viabilizando a maturidade, calçando com os princípios do aconselhamento da libertação e recuperação do caráter de identidade. A restauração geracional e a reconciliação promove a santificação da igreja. Mas precisamos ter pessoas capazes, preparadas e com a disponibilidade para receber essas almas. Vamos falar um pouquinho agora sobre quebra de aliança. Toda quebra de aliança gera maldição. A maldição sempre aparece logo após uma desobediência. Um conselho você obedece opcionalmente. Uma aliança, uma lei, um princípio, não. Você não pode quebrar, porque vai gerar respectivas consequências. Consequências essas que às vezes são irreparáveis. Então, um princípio e uma lei não pode ser quebrado. Quando lá no Éden houve aquela desobediência, as consequências vieram. Nós sofremos dela até hoje. Quando uma criança é consagrada ao Senhor Jesus, na igreja, ela é apresentada diante de Deus, você não pode dizer que ela não tem pecado. Você pode dizer sim que ela, por enquanto, ela não tem consciência do pecado. Mas ela não é uma pessoa sem pecado. Porque ela vem trazendo de Adão esse pecado que percorreu até nós e chegou até aqui. Será, lá em Deuteronômio 28:15 diz assim: será, porém, que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os meus mandamentos e os meus estatutos que eu hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. A gente sabe que a maldição, a gente sempre achou, eu mesma achava isso, que a maldição era Satanás que colocava na vida da gente. Sempre pensei isso. Mas maldição é coisa de Satanás, é coisa do demônio. Estou fora desse negócio, eu não vivo com ele. Ele está aí no mundo, mas o problema é dele, Ele está perto de mim. Mas maldição, gente, maldição está na Bíblia por 200 vezes. Está falando de maldição na palavra. E o que acontece? A gente, por achar, que a maldição ela é do inimigo, a gente deixa ela de lado. Ou a gente fala, não, isso é coisa do passado, isso é coisa da minha família, o problema deles não, Até ninguém vai chegar, não. Aí o que acontece? A gente pensa que é dessa forma, mas não é. A maldição, como uma doença, chega até nós. Quando nós identificamos as nossas dores, uma doença, uma enfermidade no nosso corpo, qual o papel que levou você a chegar até mim? Foi a dor. A dor te mostrou que tinha algo errado. A dor mostrou para você que você estava com um problema. Assim é a maldição. A maldição é para nos mostrar que tem algo que não está agradando o Senhor. Então nós precisamos tratar, curar, abandonar esse sentimento e mudar as nossas atitudes, A libertação, ela está associada ao conceito de expulsão do demônio. O ministério evangelístico é acompanhado de 2 dons: o dom de cura de enfermo e o dom de expulsão dos demônios. Demônios são parasitas que alimentam das injustiças humanas. Por exemplo, o cal
onde vai sendo acumulado lixo. Nós vamos acumulando lixo em um certo lugar. Neste certo lugar, haverá ali muitos tipos de bactéria que vai atrair vírus de tudo que é jeito, vai atrair barata, vai atrair mosca, vai atrair ratos, né? E eles vão ficar naquele ambiente. Naquele ambiente ali, eles vão proliferar, vai dar mau cheiro e ali está confortável para eles. Como que nós podemos eliminar aquelas bactérias que estão ali? Como que nós podemos tratar esse lixo? Precisamos juntar, colocar no saco plástico, né? Colocar para fora, dar o destino certo para o lixo. E como nós vamos fazer isso? Será que espancar as moscas vai resolver? Pisotear as baratas vai resolver? Matar os ratos vai resolver? Não vai. Nós precisamos tirar o lixo. Nós precisamos ali dar um tratamento àquele lugar, fazer uma asepsia daquele local, para que aquele ambiente se torne um ambiente limpo. Assim é a nossa alma. A nossa alma está suja, está cheia de lixo. Lixo que vem lá do nosso passado, lixo que vem lá de trás. E nós precisamos tirar o lixo da nossa alma. Se nós queremos ter uma alma curada, precisamos tirar o lixo da nossa alma, fazer lá, uma investigação naqueles quartinhos escuros, porque como que nós vamos colocar coisas boas num ambiente sujo? Coisas boas num ambiente sujo, ela vai se contaminar e vai se tornar um lixo, um depósito de lixo. Então, o que nós precisamos fazer é isso: retirar responsavelmente o lixo da nossa alma. O maior desafio reside na reeducação da identidade espiritual, sexual e vocacional, na reintegração da personalidade da alma em relação a estruturas emocionais, morais, racionais, mudanças de hábito, abandono de vícios, etc. É importante estar aberto para os novos conceitos e valores que nos aproximam mais de Deus e que nos reconciliam com as pessoas. Isso requer paciência, humildade e uma realidade onde todos erram. A maior virtude é a de se corrigir. Precisamos examinar as nossas almas, terem pessoas capazes de nos ajudar e precisamos nos preparar, porque aí fora, mesmo no nosso meio cristão, há muitas pessoas doentes da alma e elas precisam de alguém como eu, como você, que tem Jesus como médico dos médicos, porque só Ele pode trazer a cura, mas precisamos tratar com inteligência. Antigamente, uma pessoa estava endemoniada, se colocava a mão na cabeça dela e ficava lá tentando expulsar os demônios. Quando essa pessoa aceitava Jesus, a vida dela era transformada pela presença de Jesus. O que acontece? Hoje, essas pessoas iriam embora. Muitas vezes elas ficam ali só por enquanto, elas aceitam a Jesus, é salvo? Sim, é salvo. Mas a conversão da alma é todo dia, a conversão da alma é a todo momento. Você erra, você arrepende, porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas nós temos o nosso Redentor e Ele vive. Então nós vamos para Ele, nos arrependemos dos nossos erros, pedimos dele para poder nos limpar e nos purificar, porque não é esse conceito
e Ele vai nos lavar e nos purificar. Mas acontece que hoje é assim. Ninguém quer converter a alma, porque o pecado já tomou conta e todo mundo está achando comum viver no pecado. Já está achando natural. Ah, não, isso aqui é só. Não, isso aqui eu não faço, não. Ah, mas isso aqui é coisa à toa. Gente, não é coisa à toa. Um pecado pequeno é uma sujeira que você lança na sua alma, que você lança na sua mente, que você lança no seu coração. E daí a pouco você tem aí um baú cheio de lixo. E aquele baú não se fecha mais, e daqui a pouco é outro baú, é outra quantidade caindo, igualzinho o pessoal que está acumulando esses acumuladores. A gente vê aí na televisão. Eles começam com coisas pequenas. Não, hoje é só isso aqui, amanhã é isso. Mas depois a gente vê, não, só isso aqui, não só mais isso. E quando vê, eles estão com a casa cheia. Não tem lugar mais nem para entrar. Muitas vezes eles ficam de fora. Já pensou eu de fora da minha casinha? Como que vai ser? Precisamos alinhar isso aí, né? E hoje, com a libertação inteligente, você vai tratar com profundidade da sua alma. Muitas mulheres têm aí vários encontros de mulheres preparadas para isso, homens, pastores preparados para isso. Porque muitas vezes elas vão chegar para você, querendo essa cura, sonhando em ser liberto. Você está preparado para ser alguém que vai ajudar essa pessoa a tirar todo esse lixo? Porque lá nos acumuladores eles encontram pessoas dispostas a retirar o lixo das casas. O Espírito Santo, ele não quer morar numa casa suja. Ele não quer habitar na alma que está empolhada pelo lixo. Ele quer um corpo limpo, uma mente sã, uma alma pura. Então precisamos começar a enxergar isso que vem acontecendo na nossa vida. Aprender a reaprender. Com tudo isso, podemos sintetizar o conceito de uma cura interior. O conceito de uma cura interior. Cura interior é quando alguém conscientemente, respaldado pela maturidade espiritual, com uma nítida consciência da presença graciosa de Deus, pode enfrentar seu passado, sendo levada a interagir com uma memória ferida, lidando com essas situações com os princípios no sacrifício de Jesus. Este é um processo psicoterapêutico que aprimora a qualidade de vida e traz cura para a nossa alma. Só através do sacrifício de Jesus é que nós vamos ter uma alma totalmente pura. Mas para isso nós precisamos colocar para Ele nosso coração disponível, né? Ter uma abordagem inteligente, onde vai consultar os nossos passados, as nossas feridas, e muitas vezes nós não queremos estar, não estamos dispostos. Por que não estamos dispostos? Porque para curar as nossas feridas nós vamos sofrer algumas consequências. Nós vamos ser expostos, nós não queremos mostrar nossa vergonha. Nós não queremos falar do nosso passado. Nós temos ali em Oliveira o Ministério Amor que Cura da Igreja Vale. Eu trabalho, sou uma líder lá, mas primeiro nosso líder principal é o Espírito Santo. Através dele nós temos orientado mulheres ali para que elas possam. Nós colocamos ali 4 cadeiras e tem uma intercessora. Eu vou fazer entrevista e a outra cadeira é do Espírito Santo, onde ali a pessoa trata com ele. A pessoa se despe de suas vergonhas para ele e se mostra para ele tudo o que ela tem vivido, todo o seu passado de miséria, de vergonha, de luta, de dores, todos os traumas, todos os problemas
racionais e emocionais, e ali essas pessoas são tratadas. E nós temos sido abençoados pelo Espírito Santo de Deus, que tem mulheres ali que desde os 7 anos elas fumavam. Ontem mesmo eu recebi o depoimento de uma que desde os 7 anos de idade ela fumava. Ela tem 56 anos, tem 3 meses e 10 dias que ela não fuma mais. Para a honra e glória do Senhor. O primeiro dia que ela foi ali, nós chamamos o trabalho de uma terapia com o Espírito. Não sou eu, não é a outra, mas é o poder de Deus agindo na vida dessas mulheres. Uma outra mulher que eu posso destacar aqui, ela deu até um testemunho esses dias agora na igreja, que ela chegou ali sem identidade. No momento ali da entrevista, eu perguntava para ela: quem é você? Ela falava: eu não sei. Quem é você? Eu não sei, eu não tenho ideia de quem sou eu. Mas como assim? Não, eu sei que eu habito nesse corpo, mas eu não sei quem sou eu. E ali, depois de muito tempo, muita oração, ali envolvimento mesmo com o poder do Espírito, ela começou a dar conta de falar. Eu perguntava para ela, quando ela teve que aprender a falar quem ela era. Eu falei com ela: você vai dizer quem é você. Mas eu não sei quem eu sou. Não, você vai dizer. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos mudar essa fala. Você quer aceitar Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, e diante do Deus vivo, você falar quem você é? Ela falou: eu quero. E aquela mulher, gente, ela já era crente há muitos anos. Ela frequentava a igreja. Mas o pecado se tornou tão comum até para aqueles que frequentam a casa do Senhor. Está tudo muito natural. Não, é só mentirinha. Não, eu falei que eu ia dar minha, eu falei, ué. Agora eu vou falar com você. Então, esse cuidado com essas pequenas raposinhas que vai contaminando o ambiente nosso, é que nós temos que ter. Depois de um tempo, ela falou quem era ela. Quem é você? Eu sou filha amada do Deus vivo. Então é isso que nós temos que ajudar essas mulheres a se enxergar, a se aceitar, a se amar, né? A perceber quem sou eu. Mas para isso é necessário que elas tenham essa consciência que Jesus, Ele morreu naquela cruz para nos dar a vida. E que se nós realmente aceitamos a Jesus como o único Senhor, Ele fiel e justo para nos ajudar a retirar toda a carga e receber essa tão famosa, né, e tão maravilhosa cura que todos nós precisamos. E hoje eu queria falar para vocês que essa libertação inteligente é levar as pessoas a reconhecer o seu próprio passado de miséria e querer essa mudança. E é no nome de Jesus que eu estou falando isso. É uma glória.